Olá, sou Eniel Santo e sejam todos e todas bem-vindos a essa videoaula. Nessa videoaula, nós temos como objetivo que você seja capaz de descrever tanto o desenvolvimento histórico da moderna educação à distância, como definir a educação digital contemporânea com a sua utilização dos ambientes virtuais de aprendizagem, além do papel ativo do estudante nesse processo. Venham comigo. Será que a educação à distância é uma modalidade nova de ensino? Bem, os primeiros registros da moderna educação à distância remontam a um curso de taquigrafia, ministrado em 1728 pelo professor Caleb Phillips na cidade de Boston, lá nos Estados Unidos. De fato, a primeira geração da educação à distância tratava-se do ensino por correspondência, com materiais didáticos autoinstrucionais enviados pelos correios, que era a tecnologia então existente. Na década de 1920, o rádio passou a ser utilizado como suporte tecnológico para a educação à distância, com o surgimento das universidades do ar em diversos países. Em meados do século XX, surgiu a televisão, que foi prontamente utilizada como suporte para a educação à distância. Todavia, foi somente no final do século XX e início do século XXI, com o apogeu da microeletrônica e a terceira revolução tecnológica, que possibilitou o surgimento da internet e das tecnologias de informação e comunicação. E especialmente a partir de 2004, com o advento da Web 2.0, nós observamos o avanço das tecnologias digitais de informação e comunicação. Em síntese, os autores Moore e Kearsley nos apresentam pelo menos 5 gerações da educação à distância. A primeira, o ensino por correspondência. A segunda, a transmissão por rádio e televisão. A terceira geração, a geração das universidades abertas. A quarta, a teleconferência. E para esses autores, a quinta geração é a geração da internet, a geração web. Será que educação à distância é sinônimo de educação virtual ou digital? Bem, nós precisamos tomar cuidado, pois nem toda educação à distância é digital. Por exemplo, a primeira geração por correspondência da EAD não tinha nada de digital. Assim, a educação virtual é uma das possibilidades da educação à distância e ocorre, naturalmente, no ciberespaço da internet. Espaço esse mediatizado pelas ferramentas das tecnologias digitais de informação e comunicação que são potencializadas pela Web 2.0. Como poderíamos conceituar a educação à distância hoje em dia? Bem, nós encontramos excelentes pistas na definição do Decreto-Lei 9057 de 2017, que regulamenta a educação à distância no Brasil. Veja que interessante a definição. Observe que o texto do decreto define como sendo uma modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolvem atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos. Sim, pessoas conectadas em diferentes locais geográficos e em diferentes momentos horários, ensinando e aprendendo por meio das ferramentas digitais de informação e comunicação. Isso é educação à distância. De que forma ocorre a mediação pedagógica na educação à distância? Bem, tanto na EAD como na educação presencial, a fonte de estímulo educativo é o professor e o destinatário, o estudante. Na educação presencial, o professor está presente na maioria das atividades do estudante. Todavia, na educação à distância, o professor se faz presente por meio de um diálogo educativo. Diálogo esse que é mediado tanto pelo material didático como pelas ferramentas de tecnologias digitais de informação e comunicação e pela equipe polidocente, composta tanto pelo docente quanto pelos tutores. Talvez esteja se perguntando, é realmente possível estudar e aprender à distância? Considere que na educação à distância a aprendizagem é resultante de um trabalho individual do estudante,
com maior ou menor envolvimento de professores, tutores e bem como envolvimento com outros estudantes. Assim, a base de sucesso em cursos à distância é o autoestudo, pois o aluno é provido de material instrucional com o qual ele pode trabalhar sozinho e, geralmente, acompanhado por uma vasta indicação bibliográfica, com instruções mais detalhadas sobre como estudar os conteúdos. Isso certamente exige disciplina, não acha? Temos aqui algumas dicas para o estudo online. Primeiro, reserve uma rotina semanal de estudo. Veja os materiais de cada componente curricular e os prazos estabelecidos e se planeje em função desses. Participe também ativamente das e-atividades ou as atividades que ocorrem nos espaços de interação online. Em outras palavras, não se isole no ambiente virtual. Compartilhe suas dúvidas, as suas reflexões, os seus objetivos, com textos diretos, objetivos e, naturalmente, com toda a gentileza. Evite a procrastinação. Mantenha o ritmo de estudos, por mais interessante que seja uma série de TV ou qualquer outra distração. Também é recomendável que escolha um espaço de estudos com menos interrupção e ruídos e encontre seu jeito próprio, seu jeito particular de estudos. Talvez com resumos, com mapas mentais, com grifos em suas anotações pessoais para facilitar as revisões. Também defina as metas de estudos e metas que sejam viáveis, metas diárias, semanais, mensais e assim por diante. E muito importante, pratique a autoindulgência. Premie-se diante de resultados alcançados. Afinal, ninguém é de ferro. O estudo à distância hoje em dia utiliza amplamente as tecnologias educacionais disponíveis. Assim como nos primórdios utilizava-se a tecnologia de textos impressos enviados pelos correios, com os avanços das tecnologias digitais de informação e comunicação, os processos de ensino e aprendizagem na educação à distância passaram também a utilizar os chamados ambientes virtuais de aprendizagem, conhecidos como AVA. Nesses espaços online, nós temos ferramentas que tornam possível a realização das atividades síncronas, aquelas realizadas em tempo real, e a realização de atividades assíncronas, aquelas realizadas em tempos distintos entre os participantes. Essas ferramentas fornecem suporte para a interação entre estudantes e com a equipe polidocente. Se você fizer uma busca na internet, encontrará muitas plataformas que são ambientes virtuais de aprendizagem. Em nosso curso, nós utilizamos a plataforma Moodle, ou seja, um ambiente virtual de aprendizagem que funciona como um software aberto ou software livre, ou seja, não possui custos de licenças para sua utilização, razão pela qual é muito utilizado por grandes instituições públicas que compõem o sistema Universidade Aberta do Brasil, bem como por um grande número de instituições privadas. A plataforma Moodle apresenta 2 blocos principais de conteúdos. O primeiro deles são os recursos, com documentos eletrônicos dos mais variados formatos, .doc, .ppt, PDF, JPG e assim por diante. E esses documentos são disponibilizados no próprio ambiente, além, naturalmente, de links para outros sites da internet. Também, o Moodle possui diversos recursos para a programação visual, a fim de que o professor possa tornar mais amigável a interação com os estudantes. Outro bloco de conteúdos da plataforma Ava Moodle são as atividades, que nós chamamos de e-atividades, ou seja, um conjunto de ferramentas compostos por fóruns, chat, questionários, tarefas, glossários, wiki, enquete, pesquisas, entre outros. Em síntese, nessa videoaula, nós vimos que o histórico da moderna educação à distância remonta ao início do século XVIII, com o desenvolvimento expressivo a partir do final do século XX. Também percebemos que o conceito de educação à distância pressupõe ampla utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares e tempos diversos. Verificamos também que na educação à distância, a aprendizagem é resultante de um trabalho individual do estudante, tendo como base de sucesso tanto o autoestudo
como uma disciplina, com o apoio dos demais colegas, dos tutores e professores. E, finalmente, percebemos que o ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, é uma tecnologia educativa, com ferramentas online para atividades mediadas tanto de forma síncronas como assíncronas, sendo que a plataforma Moodle é o AVA mais amplamente utilizada. Como recomendações para aprofundamento de estudos nas temáticas que discutimos nessa videoaula, nós recomendamos que busque mais informações nos tópicos discutidos, visando aprofundar-se nessa temática. Nessa videoaula, nós tivemos a oportunidade de verificar o desenvolvimento histórico da moderna EAD, desde os seus primórdios no início do século XVIII até o atual uso das ferramentas proporcionadas pelas tecnologias digitais de informação e comunicação nos ambientes virtuais de aprendizagem. Tecnologias essas conciliadas com o papel ativo do estudante nesse contexto de educação digital. Assim, até o nosso próximo encontro.